trabalhar no Brasil. Ele está animado, pelo que me relataram lá no Flamengo, ele está animado em aceitar o projeto, ele já disse sim. Agora é esperar a assinatura do contrato. O que me falaram no lado do treinador é que o novo contrato será de 1 ano, que ele só faz contrato de 1 ano. Ele não aceita fazer contrato por mais de 1 ano. São 12 meses aí que ele vai assinar com o Flamengo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, toda a repercussão da saída de Dorival Júnior e da chegada de Vitor Pereira no Flamengo. Vitor Pereira pode ser anunciado como novo técnico do Mengão a qualquer momento, só falta assinar. Temos aqui a presença de Vene Casagrande, jornalista esportivo, ele que trouxe em primeira mão a notícia de que Dorival Júnior não era mais técnico do Flamengo e que o Flamengo estaria negociando com Vitor Pereira. Galera, hoje, excepcionalmente, João Guilherme está apresentando o programa Futebol 90 da ESPN Brasil. Já quero dar os créditos de vídeo para o grupo Disney, canal ESPN, link na descrição. Quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é flamenguista, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Estou aqui para trazer muitas notícias do nosso Flamengo. Tudo que a imprensa fala, eu trago aqui para vocês, valeu? E aproveitando que estamos em Copa do Mundo, eu tenho essa dica para você fazer a sua fezinha. Se liga. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. Agora sim, vamos aqui pro vídeo, simbora. Que pode responder algumas dessas suas perguntas. Ele foi o jornalista que trouxe primeiro a informação de que Dorival Júnior não era mais técnico do Flamengo. É com prazer que nós estamos recebendo aqui o Vene Casagrande. Alô, Vene, prazer em tê-lo aqui no F90 com a gente, Vene. Alô, João, prazer todo meu. Boa tarde para você, João. Boa tarde ao Fernando Campos. Boa tarde, Zé Elias. Obrigado pelo convite para participar do programa de vocês. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, Flamengo sendo notícia e notícia forte, quente, mesmo durante a Copa do Mundo. Informações de bastidores, a gente vai trazer tudo aqui, tudo o que aconteceu, como o Flamengo conduziu, para cada um aí da bancada dar a opinião e também o torcedor que está nos assistindo também dar a sua opinião. Fato é o seguinte, não tem jeito, Flamengo não terá Dorival Júnior em 2023 e está muito próximo de ter o Vitor Pereira, porque ele já disse sim ao Flamengo, inclusive já está trabalhando na sua montagem da sua comissão técnica e a ideia é ter a mesma comissão técnica que ele teve em 2022 no Corinthians. E aí a gente vai falar muito sobre esse assunto, porque tem muitas informações de bastidores para a gente debater. Perfeito, então conte tudo para nós, Vene. O que aconteceu nesse processo? Porque estamos falando de um treinador que acabou de conquistar uma Libertadores da América e uma Copa do Brasil, e a renovação, até o presidente Landim chegou a falar que estava bem encaminhada, né, que só dependia do Dorival, e de repente a informação que você trouxe, Dorival não é mais técnico do Flamengo. O que houve nos bastidores, Vene? Bom, João, vamos lá, vamos tentar contextualizar de uma forma bem sucinta aqui para todo mundo entender da melhor maneira possível. É o seguinte, após o término do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Dorival Júnior encaminharam a renovação. O Edson Codó, que é o empresário do Dorival Júnior, veio ao Rio de Janeiro, deixou tudo alinhado, tudo apalavrado, 2 anos de contrato, podendo rescindir sem multa rescisória ao término do primeiro contrato, ao término do primeiro ano de contrato. O Dorival Júnior nas conversas, na verdade quem conversava era o Edson Codó, porque acredite se quiser, desde o término do Campeonato Brasileiro a diretoria do Flamengo não trocou uma palavra
com o Dorival Júnior. A última vez foi na festa do Tri, aqui no centro do Rio de Janeiro. Depois disso, eles não trocaram palavras, não trocaram mensagens. As conversas eram conduzidas pelo Edson Codó, representante do Dorival Júnior. Mas estava tudo apalavrado. Em nenhum momento, isso tem que ficar bem claro para quem está nos assistindo, em nenhum momento o Dorival Júnior pediu cláusula de liberação para a CBF, em nenhum momento deixou a impressão que poderia aceitar uma proposta da seleção brasileira, muito pelo contrário, a todo momento ele deixou claro nas conversas com a diretoria que queria ficar no Flamengo, que era a pretensão dele, que era o desejo dele. Ele via a continuidade no Flamengo como uma premiação pelo que ele fez no segundo semestre de 2022. Então estava tudo apalavrado. Inclusive, o empresário do Dorival Júnior foi até a São Paulo a pedido da diretoria do Flamengo para poder acertar todos os detalhes e assinar a renovação. Mas o Dorival começou a estranhar a demora pela conclusão dessa parte burocrática. E quando a imprensa portuguesa noticiou que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira, o Dorival Júnior, o próprio Dorival, foi buscar saber se era verdade. E foi aí que ele descobriu que, de fato, o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. Então, ontem à noite, sexta-feira, ele fez uma reunião em caráter de urgência com a sua comissão técnica e decidiu que não ficaria mais no Flamengo, porque o Flamengo deu a impressão que queria fazer mudanças. E ele, claro, estava ficando como uma forma ali de segundo plano, que se o Flamengo não conseguisse chegar a um acordo com o Vitor Pereira, poderia ficar com o Dorival Júnior em 2023. Então, o Dorival Júnior emitiu aquele comunicado oficial, que vocês puderam observar, que ele agradeceu aos jogadores, agradeceu sobretudo à torcida, mas agradecimento à diretoria ele não fez em nenhum momento. E ali ele deixou claro que não tinha nenhum entrave, nada. Apenas o Flamengo que conduziu dessa maneira. E aí fica a pergunta, conduziu da maneira certa? A minha opinião é o seguinte, João, o Flamengo não é obrigado a ficar com o Dorival Júnior em 2023, ninguém diz isso. Eu só acho que poderia ter chegado ao Dorival Júnior e falar assim, olha, Dorival, a gente está buscando um novo treinador, você fica à vontade para buscar um novo clube, porque a gente está pensando dessa forma. Caso não dê certo a nossa procura e a sua procura por um novo clube, quem sabe a gente conversa e continua o trabalho em 2023. Mas foi isso, de forma bem sucinta, de forma resumida, foi isso que aconteceu nos bastidores do Flamengo. Galera, este vídeo aqui é bacana porque é uma informação de bastidores, é uma informação que a gente não tinha e o Vene Casagrande está trazendo pra gente. Legal. Perfeitamente, muito bom, Vene. Ô, Vene, daquela série, já vimos esse filme, hein? Não tem semelhanças com a história de Abel Braga e Jorge Jesus, Vene? Olha, João, boa pergunta sua. Tem semelhança, mas eu acho que a gente tem que deixar muito claro e ressaltar que na época do Abel Braga tinha contrato vigente com o Abel Braga. E na ocasião o Abel Braga ficou sabendo que o Flamengo estava conversando com o Jorge Jesus e pediu para sair. O Abel não pediu demissão. E tem um outro ponto que a gente precisa ressaltar. Vocês vão se recordar que o Paulo Souza comandou o Flamengo diante do Red Bull Bragantino, sabendo que o Flamengo estava conversando com o Dorival Júnior e que o Dorival Júnior seria o treinador. O Paulo Souza comandou o treinamento após o jogo contra o Red Bull Bragantino, sabendo que o Dorival Júnior era o treinador. Então é um estilo de trabalhar da diretoria do Flamengo. Certo, errado, ético ou não, é a forma como o Flamengo faz. Muita gente critica, muita gente é a favor, porque entende que isso é a lei do mercado, que o Flamengo age como se fosse uma empresa. Mas eu vou levantar a bola para vocês debaterem aí na bancada o que vocês pensam sobre isso, sobre essa postura da diretoria do Flamengo. Boa, Vene, bola levantada e os companheiros aqui vão opinar e também vão trocar passes com você. E aí, Léo Bertozzi? Bom, muito importante tudo isso que coloca o Vene, porque deixa claro que o Flamengo não tinha convicção no Dorival ser o nome ideal para o ano que vem. E agora, tem uma questão que torna tudo muito mais fácil, né? A situação do Paulo Souza, por exemplo, era um técnico sob contrato e eles estavam agindo para buscar um outro técnico com outro técnico sob contrato. O caso do Dorival era o técnico em fim de contrato, né? E sendo um técnico em fim de contrato, acho que é muito natural em qualquer situação da vida você falar, olha, seu trabalho que está chegando ao fim, obrigado, você foi muito bem sucedido, mas nós temos outras ideias, né? Então, eu acho que no final das contas, não atrapalharia o planejamento do Flamengo de maneira nenhuma, né? Ajudaria o planejamento dele, Dorival, porque ele não ficaria contando com isso certamente, mas o planejamento do Flamengo em si não seria em nada atrapalhado. De fato, quando você fala assim, não, vamos ver, vamos conversar, e na verdade está conversando com outros, eu acho que a transparência aí não é o ideal. E a gente está percebendo, sabendo todos os lados da história, que absolutamente ninguém foi transparente aqui, né?
Rapaz, Ninguém foi, porque a negociação Corinthians-Vitor não foi quase nada transparente. Tem fontes me confirmando algumas coisas do Vitor Pereira. Opa. Antes de mais nada, dar os parabéns, né, ao Venê, né, pela informação, pelas informações, vamos dizer assim, né? E em relação ao Vitor Pereira, né, vou usar algumas palavras utilizadas pela fonte, né? Depois a gente bota um pi. A real é que ele usou a doença da família para sair. A proposta da renovação ficou na mesa dele por 3 semanas. Né? E ele não resolveu. E aí... também não precisava usar desculpas, porque o contrato estava acabando, né? Sim. Ele poderia falar, não vou ficar e pronto. Né? Aí ele fala algumas coisas, né? Nada mais do que dinheiro fala mais alto, e é uma traição mesmo com todos no clube. E aí a sensação de todos que estão lá dentro do clube nesse momento, quando ficaram sabendo sobre a notícia do VP acertando com o Flamengo. E aí eu falei, eu posso usar essas palavras? Ele falou, não, fique tranquilo, pode usar. As palavras são essas. Infelizmente, ele ficará marcado como um mentiroso e uma pessoa de 2 palavras dentro do clube. Não tem dinheiro que muda isso. Rapaz, que situação. Agora, o Venê, já está fechado mesmo? Vitor Pereira, o novo técnico do Flamengo? Olha, João, fechado, a renovação do Dorival também estava fechada. Até que tenha o contrato assinado, eu prefiro esperar e cravar que o Vitor Pereira é o novo treinador. Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele disse sim. Ele disse sim ao Flamengo, ele aceitou o projeto do Flamengo, conversou com a sua família, algo que foi, digamos assim, o problema para ele ficar no Corinthians, mas pelo visto a relação com a família, o problema com a família foi superado, porque ele já trabalha com a comissão técnica, ele já conversou com membros da sua comissão técnica que trabalharam com ele no Corinthians sobre ficar no Rio de Janeiro, ficar no Brasil, trabalhar no Brasil. Ele está animado, pelo que me relataram lá no Flamengo, ele está animado em aceitar o projeto, ele já disse sim, agora é esperar a assinatura do contrato. O que me falaram no lado do treinador é que o novo contrato será de 1 ano, que ele só faz contrato de 1 ano. Ele não aceita fazer contrato por mais de 1 ano, são 12 meses aí que ele vai assinar com o Flamengo. Antes que vocês me perguntem, nem sei se vão me perguntar, o que o Flamengo diz de maneira oficial sobre a não continuidade aí do Dorival. De maneira oficial, Bruno Spindel e Marcos Braz, que são os responsáveis pelo departamento de futebol, estão em silêncio. Eles não falam de maneira oficial. Mas, nos bastidores, há quem diga que a desculpa que será utilizada para não ficar com Dorival Júnior Dorival Júnior pediu um aumento salarial muito alto. Mas o próprio Dorival, em seu vídeo, ele nega isso, ele nega essa possibilidade e diz que a parte financeira nunca foi problema para ele poder ficar no Flamengo e renovar no Flamengo. Perfeito. Meu amigo Chiita Verde, grande Marcel Alonso, que fecha o programa aqui. Prazer reencontrá-lo, hein, Chiita? Depois de tanto tempo. A gente pode colocar também o vídeo do Dorival Júnior, que ele postou ontem no Instagram, e essa sequência de declarações aí do Vitor Pereira, quando ele ainda era técnico do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente chama isso. Eu quero ouvir aqui o Fernando Campos sobre toda essa história. Primeiro, é um prazer receber o Venê aqui. Trabalhei com ele em outra emissora. Né? Parabéns pelo trabalho espetacular que ele tem feito, pelas informações. Venê, a gente pode... Primeiro eu queria saber se você tem alguma informação de como é que foi o impacto da saída do Dorival dentro do grupo do Flamengo. A gente viu o Arrascaeta já, né, fazendo um post. O grupo do Flamengo estava muito fechado com o Dorival, eles foram campeões, né, de 2 competições importantes. Se já tem algum tipo de impacto que pode gerar um problema Thiago dentro do Maia, vestiário. ontem à noite postou olhos arregalados. Assim. Exatamente, eu acho que foi uma grande bomba, né? É o assunto do momento. Você que é um cara muito informado, né, Venê? Você já conseguiu descobrir há quanto tempo essa conversa entre a direção do Flamengo e o Vitor Pereira, o staff do Vitor Pereira, ela existe? Desde a saída dele do Corinthians? Ou é uma conversa curta que não precisou de muita negociação para ser fechada? Bom, Fernando, boa pergunta sua. Primeiramente, obrigado aí pelos elogios. Foi um prazer participar. É um prazer participar desse programa, ter trabalhado com você em outra emissora. Fico feliz de estar te reencontrando aqui. Sobre a sua pergunta, muito boa a sua pergunta, porque ontem, quando eu noticiei que o Dorival Júnior não ficaria no Flamengo, alguns jogadores chegaram a me procurar para saber, enfim, se era verdade, se alguém tinha feito um fake com a minha postagem, porque ficaram assustados e surpresos com essa notícia. E até brincaram, olha, não deu mole de dar uma notícia dessa errada, porque é capaz do Diego te chamar de meia-verdade de novo. Falei, não, dessa vez... não tem jeito, é verdade, o Dorival não fica. Ou seja, respondendo a sua pergunta, os jogadores ficaram espantados, assustados e surpresos com a saída do Dorival Júnior. Eu confesso que eu estou ansioso
E, assim, como será a aceitação desse elenco com o técnico Vitor Pereira? Porque a gente pôde acompanhar um Vitor Pereira muito sincero nas entrevistas coletivas, quando ele falava sobre os jogadores do Corinthians. Será que os jogadores do Flamengo vão aceitar a forma como o Vitor Pereira trabalha, a forma como ele fala após as partidas? Mas respondendo a sua pergunta, Fernando Campos, os jogadores do Flamengo ficaram surpresos e espantados com essa saída do Dorival Júnior, porque eles achavam que o Dorival fosse continuar em 2023. Tô curioso e assim, igual o Venê, ansioso para ver o comportamento de Vitor Pereira e o relacionamento de Vitor Pereira e Gabigol. Posso emendar aquela segunda que ele acabou, acho que se esquecendo? Você conseguiu descobrir há quanto tempo essa conversa ela existe entre Vitor Pereira e Flamengo? Alguma coisa nesse sentido? Desde quando o Bruno Macedo, que é também representante do Jorge Jesus, representante de alguns treinadores portugueses, que está representando o Vitor Pereira nessas conversas com o Flamengo, desde quando ele chegou ao Brasil. Isso há cerca de uma semana. Então, o que eu posso te garantir é, pelo menos uma semana, essa conversa já está rolando. Porque o Bruno Macedo está fazendo uma outra negociação envolvendo o Ramon, que é jogador do Flamengo, lateral esquerdo, para o Braga. Então, ele está fazendo algumas operações junto ao Flamengo. Desde a chegada de Bruno Macedo, que é português, ao Brasil, mais especificamente a São Paulo, porque ele está em São Paulo nesse momento, o Flamengo está conversando com o Vitor Pereira, né, que está sendo representado por esse agente, que é o Bruno Macedo. Rapaz, porque realmente... Uma semana, hein? Uma semana. E o Zé pode falar bem disso, a experiência dele de vestiário. Aparentemente, e eu acho que são completamente diferentes na gestão de vestiário, o Dorival e o Vitor Pereira. E o vestiário do Flamengo é pesado. Né? E é muito mais complicado do que o Corinthians, né? O Corinthians, os jogadores mais velhos, são jogadores que respeitaram o Vitor Pereira, mesmo alguns tendo opiniões diferentes sobre o que aconteceu. Tá chegando no time campeão, né? Chega no time campeão, no elenco campeão. E substituindo um técnico querido. Sim. E que foi destacado desde o começo por tentar deixar os jogadores confortáveis. Sim. Exato. A maior comprovação de tudo isso que aconteceu foi o comportamento, e aí eu falei brincando em relação ao Gabigol, mas é verdade. O Gabigol se sujeitou a uma mudança de posicionamento, a uma mudança de comportamento justamente pela gratidão do Dorival Júnior e por ser o Dorival Júnior. Isso influencia muito. O próprio Arrascaeta, como continua jogando, o Everton Ribeiro, posicionamento, Rodinei, isso pro vestiário é um impacto muito grande. É só fazer uma comparação. Quando o Paulo Souza saiu, alguém se manifestou no Twitter? No Instagram, ninguém se manifestou. Não. O ambiente não estava legal, o ambiente estava ruim. E a atitude dos jogadores, a Arrascaeta, o Thiago Maia, eu estou ansioso para ver o que o Gabigol vai falar, se ele vai falar alguma coisa, né? Porque, infelizmente e felizmente, né, ele se tornou um grande jogador, um ídolo eterno da torcida do Flamengo, e qualquer palavra, vírgula ou ponto e vírgula que ele colocar no Instagram pode repercutir tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu estou curioso e ansioso para ver esse tipo de relação, porque aí vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Porque, de fato, se ele chegar no Flamengo e mudar o comportamento, aí a gente entende por que ele fez o que fez com o Corinthians. Tem semelhanças na personalidade de Roger Guedes com o Gabigol? Tem bastante. Porque o Roger Guedes foi um cara que o Vitão, né? Mas são tamanhos diferentes. Sim. Tamanhos bem diferentes. Mas sabe o que mudou muito também o Roger Guedes? A conversa com os jogadores mais velhos. Porque os jogadores mais velhos chegaram e falaram com o Roger Guedes, mas não falaram só por causa do Vitor Pereira, não é isso. Nós vamos falar porque o treinador... Não, eles falaram com o Roger Guedes, as informações que eu tenho é que é o seguinte: você tem que jogar para o time. É o time, sou eu, o Fernando, você, Bertozzi, somos todos ali, estamos todos juntos. Né? Então era esse tipo de cobrança do Roger Guedes. Era diferente, vou cobrar porque o treinador não tenha o poder e a ascensão sobre você. Não é isso. Então vamos ver o que vai acontecer com o Vitor Pereira. Não sei se ele vai ser muito sincerão, porque se ele assim, eu tive informações no jogo contra o Atlético Goianiense que alguns jogadores lá queriam partir para cima dele. Após as palavras que ele soltou. Barriga cheia. Barriga cheia e o caramba e tal. E alguns jogadores gostariam, de fato, realmente de ter uma conversa um pouco mais íntima com o Vitor Pereira dentro do vestiário. E não deixaram.
O ambiente não era muito legal. Ele vira e mexe, pelo menos o que o pessoal passa pra gente com informações, que ele falava muito mal da cidade de São Paulo. Né? Então tudo isso é uma somatória. Vamos ver como ele vai se comportar, porque a gente sabe como é que funciona, né? Dentro do vestiário uma coisa, fora outra, isso existe demais. Não vou dizer que o Dorival Júnior não teve problemas no Flamengo, deve ter tido problemas, mas ele teve a habilidade e o respeito dos jogadores para solucionar esses problemas internamente, né? E ele foi muito esperto. Foi esperto, não, usou da sua experiência como treinador. Quando ele assume o Flamengo, todo mundo questionava a geração mais velha, ele coloca todo mundo para jogar nos primeiros 4 jogos. Ele administrou muito bem todo mundo. Ele falou, colocou todo mundo. Aí ele falou assim, agora eu vou fazer o meu time. Ou seja, ninguém pode reclamar porque eu dei chance para todos. Isso chama-se experiência de vivência primeiro de jogador, que ele foi um jogador. Era sobrinho de um jogador, ou seja, ele está dentro do futebol a vida inteira. E depois como treinador, como diretor. Então ele soube fazer isso. Ele entendeu o que o que precisaria ser feito no Flamengo para transformar o Flamengo no que foi, na potência que foi. Né? Agora não sei se a diretoria também vai assumir, se foi a diretoria, se foi o Dorival, que resolveu pegar as Copas e não o Campeonato Brasileiro, dividir todo mundo, entendeu? Tem uma série de coisas que agora vamos ver se vai sobrar. Que agora vão aparecer. Não, foi o Dorival, foi isso, foi aquilo. O Fernando tem um questionamento ali. Daí, galera, vou até dar os créditos aqui pro Vene Casagrande, que trouxe essas informações, né? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição como créditos, também por usar as imagens e as informações do Vene Casagrande, que é um cara bem esclarecido, que é um cara bem informado, né? Parabéns pelo trabalho, Vene Casagrande. Muito bem, o Vene falou o seguinte: Vitor Pereira disse sim ao Flamengo. Então, galera, só falta assinar. O Flamengo procurou o Vitor Pereira, já fazem quase 10 dias, estão negociando, e o Dorival Júnior ficou sabendo ontem. Assim que ele ficou sabendo, através de um jornal em Portugal, o jornal Record, ele decidiu deixar o Flamengo, né? Ontem à noite, o Dorival Júnior chamou a sua equipe técnica, a sua comissão, para ter uma reunião e foi decidido que o Dorival Júnior faria aquele vídeo de despedida, né? Um vídeo de desabafo, um vídeo de esclarecimento, e foi um vídeo bacana porque o Dorival Júnior, ele saiu por cima, ele elogiou a torcida, ele foi um cara bem educado, em momento algum nesse vídeo ele faltou com respeito com alguém, né, ou com a instituição. Ele foi um cara bem inteligente ali nas palavras que ele usou. E, cara, realmente, o Dorival Júnior, ele pode não ter encantado com o futebol apresentado pelo Flamengo, né? Mas ele é um cara muito do bem, ele é um cara muito gente boa, é um cara muito educado. Isso é verdade. Todo mundo gosta dele. Os jogadores ficaram assustados com essa notícia. Ninguém sabia, né, que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. Então pegou todo mundo de surpresa, galera. Vitor Pereira vem aí. O que vai acontecer, a gente ainda não sabe. Eu digo em termos de relacionamento de Vitor Pereira com jogadores. Até foi citado aqui. Será que Gabigol vai se dar bem com o Vitor Pereira? Porque a gente sabe que lá no Corinthians o Vitor Pereira teve atritos com o Roger Guedes, com outros jogadores. Ele chega na coletiva pós-jogo e fala o que tem que falar. Não tá nem aí, né? Os técnicos portugueses geralmente são assim. A gente lembra muito bem o JJ falava o que tinha que falar depois do jogo nas entrevistas. O próprio Paulo Souza andou falando também. Do outro lado, o Abel Ferreira fala o que tem que falar e o Vitor Pereira também fala o que tem que falar. Tomara que dê certo, né, cara? Tomara que seja essa escolha que venha trazer os títulos que a gente espera conquistar em 2023. O Flamengo que tem 7 competições, contando o Mundial, Recopa e Supercopa do Brasil em 2023. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!